Uma série de medidas estão sendo debatidas pelo Congresso Nacional para enfrentar a crise do coronavírus. Quero destacar aqui uma decisão que já foi tomada, apesar de toda a resistência do governo, de concessão de um auxílio emergencial no valor de R$ 600 por trabalhador, podendo chegar até R$ 1.200 por família, atendendo aí trabalhadores informais, autônomos e também desempregados. Aí surge uma questão: quem é que vai pagar essa conta? Eu quero deixar muito claro aqui: não tenho nada contra que se desconte do salário dos deputados. Também não sou contra que se suspenda fundo eleitoral. Agora, sou absolutamente contrário que se desconte no salário do trabalhador, como propõe, por exemplo, a medida provisória 936 do governo, que prevê uma redução no salário dos trabalhadores em até 70%. Ou então, como se propõe alguns partidos aqui, que se desconte no salário dos servidores públicos. Isso aí eu não concordo. Acho que nesse momento nós devemos priorizar outras propostas, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas e dos lucros e dividendos. O PSB tem projeto para isso desde o ano passado. Se esses projetos forem aprovados, nós vamos ter uma arrecadação superior a 120 bilhões de reais por ano, e atingindo aí menos de 0,1% da população. Somente aqueles que têm patrimônio superior a 20 milhões de reais e aqueles que têm renda mensal superior a 320 mil reais. Portanto, nós estamos falando apenas do andar de cima, do topo da pirâmide, dos donos dos bancos, das grandes redes comerciais. Não estamos falando de comerciante da esquina, né? Mas aqueles que realmente sempre lucraram com todas as crises em todos os momentos do país. Eu acho que chegou a hora desse pessoal se coçar e participar dessa enorme despesa que é enfrentar essa crise nesse momento. Essa luta, eu creio que é fundamental, ela é prioritária e ela atende às expectativas da população. A proposta está madura, já tem projetos consistentes na casa. O que falta agora é o parlamento pautar essas propostas, aprovar o mais rápido possível, a fim de garantir recursos tanto para os trabalhadores como também para os pequenos e microempresários que também precisam da nossa ajuda. Essa luta é nossa. A Câmara e o governo têm enfrentado com coragem este grande desafio do coronavírus. Muitas iniciativas do nosso presidente Bolsonaro e dos seus ministérios têm acontecido a todos os dias. Lançamento de novos programas, de novos projetos, coisas que beneficiam diretamente a você que está aí na sua cidade, no seu estado, muitos ainda em isolamento, alguns trabalhando nos serviços essenciais, nossos caminhoneiros, nossos médicos, o pessoal da saúde, da segurança e tantos outros setores que não podem parar para que nós tenhamos condição de continuar a gerar empregos, renda e qualidade de vida a todos os brasileiros. Algumas iniciativas para que você saiba que o governo federal não para e todos os dias designa, através dos seus ministérios, novidades, programas e projetos que beneficiam a sua vida. Ele prorrogou o prazo para a entrega do imposto de renda. Você que ainda não apresentou, pode apresentar logo que os escritórios voltem a funcionar. Recomposição do FPM, Fundo de Participação dos Municípios e também o Fundo do Estado. O que acontece nesse momento é que os estados e os municípios também estão enfrentando dificuldades no recolhimento dos seus impostos, mas o governo federal irá manter o repasse no mesmo valor do ano passado. Mesmo o governo federal perdendo, ele manterá os valores para o estado e para o município. Ele suspendeu o ajuste anual dos medicamentos, para que você, povo brasileiro, possa continuar comprando o seu medicamento com os mesmos valores. Reduziu a alíquota de importação dos produtos, para que neste momento de crise possamos ter mais mercadorias chegando ao nosso país com um preço bom. Antecipou o 13º salário dos aposentados e pensionistas. Isso vai ajudar muito aquele pessoal que está em casa, que está precisando de um recurso extra, que está enfrentando essa epidemia. Então, a liberação do 13º nos ajuda muito neste momento. O adiantamento do FGTS, também mais recurso, mais dinheiro. Inclusão de mais de 1 milhão de pessoas no Bolsa Família.
A você que tinha feito o cadastro, que estava aguardando a aprovação, já estará liberado o seu direito ao Bolsa Família e depois, quando as coisas voltarem ao normal, aí sim continua o procedimento conforme era antigamente. O apoio para as escolas comprarem mais itens de higiene, álcool em gel e tudo que for necessário para combater o coronavírus. Operação trazendo vários brasileiros que estão em outros países. Um agradecimento aqui especial ao nosso ministro Ernesto Araújo, que tem feito tudo o que pode para ajudar os brasileiros que estão em outros lugares a retornarem ao nosso país nesse momento de tanto conflito e dificuldade devido ao coronavírus. Gostaria de saudar o presidente da Casa e a todos os colegas parlamentares e a todo o povo brasileiro. Parabéns ao parlamento, porque não para, aprovando projetos para enfrentar o coronavírus. Nós estamos vendo milhares de pessoas contaminadas no Brasil, também centenas de mortes. Aqui no Amazonas também, nós temos centenas de pessoas confirmadas com essa doença e, infelizmente, muitas mortes também. E a gente vê um colapso no sistema de atendimento na área da saúde. O Amazonas é um dos primeiros estados nessa situação, precisando de investimentos. Aqui terceirizaram tanto o serviço de saúde que hoje está extremamente precarizado, é a falta de leitos, falta de equipamentos. Mas também o governo federal está muito lento nas suas ações. Você vê que o pagamento da renda emergencial levou tanto tempo, apesar de aprovado. Enquanto isso, milhões de brasileiros sem renda para a compra da sua alimentação, tendo que ficar em casa por conta de isolamento social. Mas eu apresentei vários projetos. Um projeto para garantir uma renda mínima de um salário mínimo a todos os trabalhadores informais. Um projeto para se garantir o seguro-desemprego para aqueles trabalhadores que não se enquadram na atual legislação. Um projeto para poder pagar insalubridade aos trabalhadores da saúde que estão exatamente atendendo a população. E o projeto para garantir uma renda emergencial para a população indígena, porque também precisa de uma atenção especial do poder público. Eu fiz uma indicação para que o governo, o Ministério da Saúde, liberasse emergencialmente todas as emendas parlamentares na área da saúde. Só para o Amazonas, daria em torno de 90 milhões para poder ajudar nesse momento tão difícil. Também a indicação para que o governo utilize parte, ao menos 20% dos recursos do pagamento dos juros da dívida e da amortização do principal para usar também na área da saúde. Nós estamos falando entre 180 a quase 200 bilhões de reais por ano. E está na hora do governo taxar as grandes fortunas. Eu sou contra a redução do salário dos trabalhadores, eu acho que temos que fazer que nem outros países, garantir que se mantenha o emprego e o salário, mas também o apoio, o crédito com juros baixos ou nenhum juros, para as empresas poderem ter recursos e manter a sua atividade, principalmente para poder pagar os funcionários. Temos que continuar o isolamento social com uma medida de prevenção fundamental e temos que estar juntos, enfrentando essa pandemia, com ideias, com projetos. É isso que nós estamos fazendo aqui no estado do Amazonas. Um grande abraço e vamos juntos nessa luta. Senhores e senhoras parlamentares, no momento de crise pelo qual nós passamos, quero chamar a atenção para a repercussão negativa que tem ocorrido com as solturas em massa de presos em todo o Brasil. Esse desencarceramento não interessa a ninguém, ao contrário, os presos devem permanecer onde estão, porque lá eles têm mais segurança de saúde, inclusive. Colocá-los em liberdade num momento tão difícil pelo qual nós estamos passando é, inclusive, penalizar duplamente a sociedade brasileira. Para evitar isso, eu apresentei o projeto de lei 1331/2020, em coautoria com o deputado Eduardo Bolsonaro e agora com o deputado Major Vitor Hugo. Projeto esse que busca proibir a concessão de liberdade provisória a esses presos em razão do coronavírus. O que tem acontecido é que vários juízes têm colocado em liberdade essas pessoas em razão do risco de serem contaminados. Mas risco todos nós estamos correndo. Então é importante que os presos permaneçam nos presídios. Inclusive, nós buscamos no projeto de lei vedar também a transferência para prisões domiciliares. Então, conto com o apoio dos deputados para que o projeto de lei 1331/2020 seja pautado e aprovado para, nesse momento específico de crise, os presos permanecerem nos presídios. Quero cumprimentar o senhor presidente, nobres pares, e a todos que nos acompanham pela TV e Rádio Câmara. Nesse dia 8 de abril de 2020, Dia Mundial de Combate ao Câncer,
Quero pedir ao senhor presidente e à mesa diretora para que inclua em caráter de urgência para apreciação e, é claro, para sua aprovação de um projeto muito importante, o de número 10.722 de 2018, que está nessa casa tramitando, que já tem o nosso parecer favorável, sou relatora, e como presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, esse PL que foi intitulado de PL da Quimio Oral. Projeto importante que tramita nessa casa, mas que ainda não foi aprovado e em tempos de coronavírus precisamos aprová-lo em caráter de urgência, para dar dignidade a milhares de pacientes com câncer que com seus planos de saúde não têm à sua disposição a quimio oral, que garante um tratamento menos dolorido e também domiciliar, já que é risco para esses pacientes estar num leito hospitalar. Nós sabemos disso e por isso temos que dar essa dignidade de que esses pacientes precisam, mas também amenizar o sofrimento de um tratamento tão dolorido. Nós sabemos que outros PLs já tramitaram, mas não deram sequência, mas esse, senhor presidente, precisamos agir rápido. E eu sei do seu compromisso, como o nosso também, de tantas matérias que estão nessa casa tramitando para o combate, para a prevenção desse novo vírus que assola, que maltrata e que estamos passando por momentos difíceis, mas vamos vencer. Então fica o nosso apelo, não somente o meu, como presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, mas de muitas entidades que trabalham diuturnamente, diariamente, para que o tratamento de câncer seja efetivo no nosso Brasil. Quero aqui enfatizar o Oncoguia, Lado a Lado, e também tantas outras entidades que estão conosco, TJCC e muitos outros. Mas, enfim, mais uma vez, de fazer essa solicitação. Eu agradeço e sei que todos têm esse discernimento, como têm essa sensatez, para que logo esse projeto vá a plenário e que seja votado para sua aprovação por unanimidade. Meu muito obrigado e que o nosso pronunciamento seja exibido na Voz do Brasil. Senhor presidente, caros colegas deputados e povo brasileiro, 30 mil presos foram liberados no Brasil por decisões judiciais durante esse período de pandemia. Só no meu estado, Santa Catarina, foram mais de 1.000 presos. E não existe nenhum caso de coronavírus ainda confirmado nos presídios. É mais fácil contrair a doença aqui fora do que lá dentro. O ministro Sérgio Moro, inclusive, já se mostrou contrário a estas liberações de massa. Os órgãos de segurança, eles não vão conseguir fazer o controle de todos esses presos que estão à solta. E eu duvido que todos eles voltem à cadeia quando a quarentena acabar. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara, o PL 1331 de 2020, para vedar a liberdade provisória dos presos nesse período de quarentena. Colegas, vamos apoiar e nos empenhar para que ele seja aprovado. Eu já vinha trabalhando com outro projeto para acabar com as saidinhas nas vésperas de feriados e datas comemorativas. Não podemos ficar na mão dos bandidos, principalmente nesta época de fragilidade. Olá, amigos e amigas. Hoje, 8 de abril, dia do aniversário de Cuiabá. Cuiabá, esta linda cidade. Podemos comparar com uma bela senhora, uma senhora amável e acolhedora. Uma senhora que teve muitos filhos e adotou outros tantos e tantas. Me sinto filha adotiva de Cuiabá. E como é bom ver uma bela cidade que acolheu a tantos e tantas e que hoje, na sua idade, pode dizer que tem filhos e filhas que aqui vivem e que são muito felizes por morar em Cuiabá. Hoje é um dia muito especial. Parabéns, Cuiabá, pelo seu dia, pelo seu aniversário, por tudo que faz, por quem aqui vive. Hoje é um dia muito especial. Parabéns, Cuiabá, pelo seu aniversário. Presidente, colegas, quem nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas redes sociais. Todos sabem que nós não vivemos um momento de normalidade, no Brasil e no mundo. A crise do coronavírus está nos pegando em cheio. Sei que as pessoas estão muito preocupadas,
muitas desesperadas, não só pelo fator da doença, mas também no caso da sobrevivência. O fato de termos de nos cuidar, ficar em quarentena, está significando para muitas pessoas a falta de renda, a falta de condições de vida, de alimentar seus filhos. Por isso que nós temos defendido, o PT e os partidos de oposição, que o governo assuma propostas que dê conta de dar renda às pessoas e às famílias. Neste momento, nós não podemos ficar falando em problemas fiscais, em não ter dinheiro, em não gastar. Um governo, o Estado, o público, pode sim gastar o que for preciso, porque pode emitir moeda, pode fazer dívida e, com isso, ter recursos para intervir na área de saúde, liberando os recursos que forem necessários, comprando os equipamentos que forem necessários, contratando médicos, enfermeiros, leitos hospitalares e ajudando as pessoas na sua renda. O Estado tem que bancar o salário daquelas pessoas que as empresas não podem bancar porque fecharam por conta do coronavírus. Não é só emprestar dinheiro para a empresa, tem que bancar o salário. Até 3 salários mínimos o Estado tem que bancar. E até R$6.000 tem que pagar 75% e a empresa pagar um pouco e garantir um empréstimo barato, com longuíssimo prazo para pagar e um grande prazo de carência. E a renda emergencial tem que ser aumentada. Só R$600 é muito pouco. Nós temos lutado aqui para aumentar essa renda, que antes era de R$200 que o Bolsonaro quer dar. Por isso, a nossa briga, aumentar a renda e fazer com que ela seja liberada com agilidade. A renda não pode demorar. As pessoas precisam dela para comer, para sustentar seus filhos. E mais do que as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, nós temos que incluir também o microempreendedor individual, que pode faturar até R$7.000, mas que hoje está sem trabalho. São as cabeleireiras, as manicures, o pessoal que vende sanduíche, cachorro-quente, os que têm pequeno comércio, os chaveiros. A gente precisa proteger a todos. É por isso que nós estamos numa luta aqui na Câmara dos Deputados e não vamos parar de fazê-la. Nós queremos que o Estado brasileiro entre com muito dinheiro para garantir o que a saúde precisa e para garantir a renda das pessoas. Lembre-se, Estado não quebra. O que nós temos é uma série de normas que foram autoimpostas para que o Estado não gastasse com os mais pobres. Temos que acabar com isso. Nós precisamos, sim, garantir renda e garantir que as pessoas passem por essa crise para reconstruir o Brasil. Senhor presidente, prezados colegas, primeiro cumprimentando a presidência dessa casa, presidente Rodrigo Maia e toda a equipe da Secretaria-Geral da Mesa, em especial a equipe de TI, que está nos proporcionando essa videoconferência já há cerca de 3 semanas. Isso é muito bom. Parabéns a todos pelo trabalho, para que fez com que a Câmara não parasse os seus trabalhos, e as votações estão sendo de suma importância. Projetos essenciais nesse momento de crise, nesse momento difícil para o país. Então segue aqui os meus cumprimentos. Senhor presidente, prezados colegas, o meu apelo aqui é para que a gente possa estender um pouco dessa atenção que o parlamento tem dado aos trabalhadores que estão sendo colocados em licença não remunerada. Apenas isso. Eles não estão perdendo o emprego porque estão de licença não remunerada, mas não estão ganhando absolutamente nada. Será que eles têm condição de subsistir? Será que eles têm algum dinheiro guardado? Para isso, prezados colegas, eu peço que deem atenção a uma emenda que eu protocolei na medida provisória 936, que protege exatamente esse direito. Dá ao trabalhador em licença não remunerada pelo menos o direito de sacar de forma parcial ou total o fundo de garantia. Apenas para esses que estão em licença remunerada. E eu cito exatamente o setor que tem usado dessa prática, o setor aéreo. A aviação está literalmente no chão. Os aviões e helicópteros literalmente no chão, sem voar. E sem voar não fatura, não há dinheiro entrando, não há receita. E se não há receita, não pode se arcar com a despesa. Então, essa medida provisória, ela traz muita coisa boa. E eu aproveitando o mérito dessa medida provisória 936, protocolei essa emenda para proteger não só o pessoal da aviação, os aeronautas, os aeroviários, mas todo e qualquer trabalhador que possa ser colocado em licença não remunerada. É isso, senhor presidente, senhores deputados, um abraço para todos e que tenhamos um bom trabalho.
nós precisamos discutir com seriedade o adiamento da prova do Enem. O Ministério da Educação não discutiu com as organizações da sociedade civil, com o CONSED, que representa as secretarias estaduais de educação, que tem a imensa responsabilidade de conduzir o ensino médio nos estados brasileiros. O Ministério da Educação não leva em conta que o não adiamento pode aprofundar o fosso da desigualdade educacional no Brasil. Isso porque as realidades dos nossos estudantes são realidades múltiplas, diversas. Nós temos estudantes de classe média cujas escolas têm infraestrutura para oferecer uma modalidade à distância de educação. Nós temos famílias de classe média que podem cumprir a quarentena de maneira adequada e que podem dar aos seus filhos uma infraestrutura, um apoio que a maioria das famílias das escolas públicas brasileiras não pode dar. Nós temos graves diferenças regionais. Alguns sistemas estaduais estão mais bem preparados que outros sistemas estaduais. Nós temos diferenças sociais. Alguns brasileiros têm acesso à educação remota, outros não têm acesso nem aos sinais de televisão. Esse era o momento para a gente se utilizar da TV Escola, que foi achincalhada pelo ministro da Educação com alto grau de responsabilidade. Era esse o momento para a gente usar a TV Escola para diminuir o fosso da desigualdade estudantil no nosso país. Nós percebemos que o mundo inteiro já está tomando providências sobre suas provas finais, sobre o encerramento do ano letivo. Os países que vivenciam o drama do Covid-19 estão agindo de maneira responsável, com uma profunda discussão com a sociedade, com a compreensão da gravidade do momento. Enquanto isso, no Brasil, nós temos uma postura negacionista do ministro da Educação. É uma postura que vai custar muito caro ao nosso país. Nós não podemos parar. Nós temos que oferecer ensino para todos aqueles que a gente conseguir oferecer ensino. Mas existem medidas que podem ser tomadas, diminuindo o prejuízo que a nossa sociedade vai ter nesse momento de aprofundamento da desigualdade educacional. E o adiamento do Enem, sem dúvida, é uma dessas medidas.